Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você, dando continuidade ao estudo dos hormônios da tireoide. Então, se você não viu os outros vídeos, eu sugiro que você assista. Aqui na descrição tem link para os outros vídeos relacionados ao assunto. E hoje a gente vai falar das dosagens fisiológicas e alteradas, o que isso vai provocar em sistema reprodutor, o que vai provocar no crescimento e no desenvolvimento de um indivíduo. Então não sai daí que logo depois da vinheta eu vou te contar tudo isso. É rapidinho, eu já volto. Muito bem, falei que era rápido, já estou de volta. Falando então da ação dos hormônios da tireoide no desenvolvimento, no crescimento e na reprodução dos seres humanos e também dos animais. Claro que principalmente dos animais, porque sou médica veterinária, entendo melhor dos bichos do que do próprio ser humano, mas a fisiologia ela é parecida, então dá para a gente extrapolar de uma área para outra. Aliás, já vou pedir aqui para você, me conta aqui nos comentários o que você faz da vida, quem você é, se você é estudante, se você já é formado, em qual área você atua, de onde você é. Com isso eu consigo saber até onde esse vídeo está chegando, que pessoas esse vídeo está podendo ajudar, e eu consigo melhorar o meu trabalho para atender cada vez mais pessoas, disseminando conhecimento, disseminando informação. Então, já peço também a sua curtida, não se esqueça de curtir esse vídeo que a gente já vai começar. Então vamos lá. O que eu tenho para te contar em relação a crescimento, desenvolvimento e reprodução? A gente vai começar falando de um bichinho que tem uma mutação, tem uma metamorfose bem visível, que é um anfíbio. Então, o que esse hormônio da tireoide faz nesses anfíbios? Os anfíbios precisam muito do hormônio da tireoide para fazer todo o processo de metamorfose. A metamorfose vai fazer, por exemplo, um girino se transformar num sapo. Girino parece um peixinho, né? Para quem não é habituado à área rural, pessoa aqui falando com você, muitas vezes girino ele é confundido mesmo com um peixinho. Eu lembro que quando eu era criança, tenho uma grande amiga até hoje, mas ela tinha um sítio quando a gente era criança. E lá nesse sítio tinha uma lagoa e a gente pegava girino e eu levava para casa. Minha mãe queria me matar, né? Porque eu queria criar aqueles peixinhos, achando que era peixe. Na verdade, era filhotinho de sapo. Então, esse girino é o que vai se transformar num sapo. Ele parece um peixinho quando ele é girino, mas na verdade é uma fase de indivíduo bem jovem, de um sapo bem jovem, que ainda não tem aquele aspecto de um sapo. Automaticamente, esse aspecto que a gente chama de diferenciação, que a gente chama de metamorfose, acontece por ação do hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide é essencial para esse processo de transformação. O que acontece se um girino ficar com deficiência de tireoide, de hormônio de tireoide, mas tiver produção normal de GH? Ele vai ficar um girino gigante. Ele vai crescer exageradamente, vai ficar um girino gigante sem o aspecto de sapo. E o contrário, se eu pudesse, fazer um experimento inibindo a secreção de GH no girino, que é o hormônio do crescimento, e administrando só hormônio de tireoide nele, ele ficaria um mini sapo. Ele não cresceria em tamanho, mas sofreria a metamorfose. Então, a gente percebe sempre, eu já falei isso com você outras vezes, que o hormônio da tireoide, o hormônio da tireoide, ele é muito importante para esse processo de metamorfose em associação com GH para o crescimento acontecer junto. Então, se a gente pudesse pensar uma pessoa que não tem GH e só tem hormônio da tireoide, vira um adulto pequenininho, que não cresceu. Aspecto de adulto, mas que não cresceu. Por outro lado, uma criança que não tem acesso aos hormônios da tireoide, só tem acesso a GH,
Vai crescer, crescer, crescer e vai ficar com carinha de criança, vai ficar um bebê gigante, vai ficar uma criança gigante. Enfim, são situações extremas, obviamente, né? São situações extremas, porém, deficiência de um ou de outro hormônio pode gerar alterações no crescimento e na diferenciação, porque o hormônio da tireoide realmente ele é essencial para todo esse processo de diferenciação. Inclusive, o hormônio da tireoide ele é essencial para o processo de erupção. Vixe, ficou feio. Deixa eu apagar isso aqui. Pera aí. Erupção dos dentes. O hormônio da tireoide é responsável tanto pelo processo de erupção quanto de crescimento dos dentes. Inclusive, roedores têm dentes que crescem constantemente, por isso que o roedor precisa roer, ele precisa gastar o dente dele. Tem rato que tem o dente crescendo 13 centímetros por ano. Então, se ele não raspar, se ele não roer, daí a pouco a boca dele não vai fechar. E esse crescimento de dentes tem participação também dos hormônios da tireoide e não é só dentes, mas também chifres. Ixi, hoje eu tô ruim para escrever. Chifres, galhada. Isso também, galhada nos cervídeos, né? Aquele chifre enorme dos cervídeos, isso também é ação de desenvolvimento, esse desenvolvimento também é ação de hormônio da tireoide. A própria crista no galo é também desenvolvimento que acontece sob a ação do hormônio da tireoide. Ainda em relação a crescimento, bom desenvolvimento, os pelos sofrem muita ação dos hormônios da tireoide. Dentro de níveis fisiológicos normais, os pelos são normais. O que é pelo normal, Nayá? Quantidade normal para cada espécie, comprimento normal para cada espécie, espessura normal para cada espécie. Lembrando que pelos de verão são mais finos do que pelos de inverno, por isso que os animais trocam de pelo 2 vezes por ano. E isso é muito perceptível nos pets que a gente tem em casa, em cães e gatos, né? Chega aquela época de troca de estação, de verão para outono. Aqui no Brasil, ali acontece de fevereiro para março, né? Terminando o verão, começando o outono. Os cães perdem muito pelo, os gatos perdem muito pelo, porque eles estão perdendo esse pelo do verão para deixar crescer, para dar espaço para os pelos de inverno crescerem. E aí, quando a estação depois começa a trocar de novo, lá para agosto, setembro, saindo inverno e entrando primavera, aqui no Brasil, em agosto e setembro, então o que acontece é que aquele pelo de inverno que é mais grosso, que tem maior quantidade, que gera um isolamento melhor, né? Esse pelo precisa ir embora para dar origem aos pelos mais finos, os pelos do verão. Então, esse pelo normal para cada espécie, para cada época do ano, é dependente de níveis normais de hormônios da tireoide. Excesso desses hormônios, falta desses hormônios pode prejudicar esse pelo normal. E aí o animal pode se apresentar com pelos mais esparsos, principalmente nas deficiências dos hormônios da tireoide. Pelos mais esparsos, mais espalhados, queda de produção de lã nos ovinos lanados, uma lã mais fina, uma lã mais esparsa, uma lã que não preenche muitas vezes todo o corpo do animal, dependendo do grau de deficiência e da época que essa deficiência aconteceu. Por exemplo, se foi uma deficiência na vida intrauterina, se for uma deficiência logo após o nascimento, isso acontece, isso gera distúrbios que vão acontecer para o resto da vida desse animal. Esse animal pode ter falhas de produção de pelos, falhas de produção de lã. Ele pode ter áreas de alopecia pelo corpo, áreas de falta de pelos e de falta de lã e para sempre. Não tem retorno, não tem recuperação. Quanto mais jovem o indivíduo for, quando ele tiver deficiência de hormônio da tireoide, maiores serão as consequências para o resto da vida dele. Inclusive, o teste do pezinho em ser humano é um teste que vai dosar
o hormônio relacionado a estimular a tireoide a produzir os seus hormônios, o TSH, que é da hipófise. Então, o teste do pezinho vai verificar se os níveis de TSH, hormônio hipofisário, estão normais para estimular a correta produção dos hormônios por parte da tireoide. Certo? Então, temos que entender que os hormônios da tireoide também mantêm a integridade de pelos e de lã. Deficiências provocam deficiências na produção de pelos e lã, tanto em quantidade quanto em qualidade, inclusive das unhas. Bom, o que mais que os hormônios da tireoide fazem? Como eles fazem todo um processo de desenvolvimento celular, diferenciação celular, crescimento celular, a alteração deles pode prejudicar todos os tecidos corporais. Todas as células do nosso corpo, praticamente todas elas têm receptores para os hormônios da tireoide. Então, todas sofrem ação dos hormônios da tireoide. E quando existe falta de hormônio da tireoide, a gente pode encontrar, principalmente em humanos e em cães, uma alteração conhecida como mixedema. Mixedema é uma alteração que resulta de um excesso de produção de ácido hialurônico, um excesso de produção de sulfato de condroitina, e aí tudo isso se junta e forma uma substância mucoide, uma substância viscosa que fica no interstício, que fica entre células. E esse mixedema, então, ele é meio que conhecido como se fosse um edema generalizado, assim, em algumas partes, não generalizado, mas um edema perceptível em algumas partes do corpo, principalmente na região abaixo das pálpebras, aqui nessa região dos olhos e também na região das pálpebras. Então, o olho como um todo, ele fica ao redor do olho, a pele ao redor do olho fica inchada, dá aquele aspecto de olhinho de sapo, aquela bolsa aqui embaixo, aquela bolsinha aqui em cima. E às vezes aqui nessa região também, então isso é conhecido como mixedema. É mais comum em cães e em humanos, nessa região de olhos e de face, porém em equinos, esse acúmulo de condroitina, de ácido hialurônico pode acometer as patinhas e eles podem desenvolver laminite. Inclusive tem situações que até mesmo está relacionado à síndrome do túnel do carpo. É uma alteração que pode acontecer por esse depósito excessivo de sulfato de condroitina, de ácido hialurônico nessa região. Além disso, a falta de hormônio da tireoide está relacionado à quietude excessiva, o indivíduo com baixa atividade, o indivíduo que tá sempre de cara feia, sempre carrancudo. Você conhece algum amigo assim? Deixa aqui, ó, marca esse amigo, deixa ele assistir esse vídeo, ele precisa procurar ajuda. O indivíduo que tá sempre para baixo, que tá sempre de mau humor, que nunca tem ânimo para fazer as coisas, o indivíduo que tem um estado depressivo. Então, isso pode ser decorrente de falta de hormônio de tireoide. Não estou dizendo que mas pode ser. Precisa investigar deficiência de T3, deficiência de T4 nesses indivíduos que têm esse comportamento. Até mesmo comportamentos como demência, psicose, também estão relacionados a essa deficiência de hormônios de tireoide. Esse mixedema que eu citei para vocês, ele pode inclusive estar associado a uma disfunção do ventrículo esquerdo lá no coração, podendo levar a ascite, que é acúmulo de líquidos na cavidade abdominal, e também uma hipertensão portal lá no fígado. Então, muitas vezes esse mixedema está relacionado a essa hipertensão portal e essa alteração no ventrículo esquerdo. Em relação à reprodução, a tireoide provoca disfunções de forma geral no sistema reprodutor, principalmente na deficiência dos hormônios da tireoide. Deixa eu colocar um slide em branco aqui para poder escrever melhor para vocês. Então, o que acontece na reprodução? A falta do hormônio, a falta de T3, a falta de T4,
na reprodução leva a inúmeros distúrbios reprodutivos. Vamos pensar na mãe primeiro, na fêmea que está grávida, na fêmea que está prenha. Caiu de novo, agora minha luz explodiu aqui, mas não tem problema não, vamos continuar. Então, o que acontece nessa fêmea gestante que tem deficiência de T3, que tem deficiência de T4? Essa fêmea tem muita chance de ter aborto. Ah, mas não abortou. Que bom, não abortou, tem muita chance de ter um natimorto, ou seja, o filhote nasce morto. Ah, não nasceu morto, nasceu vivo. Tá, então tem muita chance de ser um animal que morre muito jovem. Tem uma chance de um aumento de mortalidade neonatal. Tá, mas não morreu, permaneceu vivo. Tem chance de ser uma cria fraca. Aquela cria que não cresce, aquela cria que não ganha peso, aquela cria que não se desenvolve, aquela cria que fica fraca e fica sempre doente. Tem muita chance de ter tudo isso. Tá, mas foi uma cria relativamente normal. Tá, é uma cria que vai demorar para entrar na puberdade. E para os animais de reprodução, animais que demoram a entrar na puberdade não são interessantes, porque todo animal de produção geralmente precisa da cria para ser considerado um animal de produção, né? O dono desse animal vai se beneficiar financeiramente dessa cria, seja para produção de leite ou para produção de animais que vão para abate, certo? Então, é um animal que vai ter atraso de puberdade, vai ter atraso de produção de óvulos, vai ter atraso de produção de espermatozoides. Vai ser, se for uma fêmea, vai ser uma fêmea que vai demorar mais para ficar prenha. Inclusive, essa fêmea vai demorar mais para ficar prenha e tem muita chance dela não conseguir ter uma boa prenhez abortando, porque a mãe dela lá na gestação tinha uma deficiência de iodo, não passou iodo, e essa cria teve uma deficiência de T3 e T4. Então, tudo isso vai acontecendo com essa cria que nasceu e permaneceu viva. Aliás, a própria mãe, por deficiência de T3 e T4, vai ter uma baixa produção de leite e muitas vezes não vai conseguir alimentar de forma suficiente essa cria. E se for um filhotinho macho? Se for um filhotinho macho, esse macho que nasceu decorrente de uma prenhez com baixa T3 e T4, vai ser um macho que vai ter menor diâmetro testicular, menor tamanho testicular. E o tamanho testicular está diretamente relacionado a uma maior produção, quanto maior o testículo, uma maior produção de espermatozoides. Então, esse macho vai ter menor tamanho testicular, menor produção de espermatozoides, menor libido, menor atração pela fêmea, então vai ser um macho que não vai ter tanta facilidade para ser um macho reprodutor também. Então, tudo isso acontece no sistema reprodutor. E o que acontece no sistema nervoso central nas alterações de T3 e T4, principalmente nas deficiências, né? Lembrando que é o próprio feto que vai produzir o seu T3 e o seu T4, porém ele precisa do iodo que a mãe passar para ele pela placenta. Então, o hipotireoidismo pré-natal gera alterações em todo o sistema de conexão, cérebro, córtex cerebral, tronco encefálico, gera toda uma alteração de conexão. E o sistema nervoso é um sistema de comunicação, então já começa a ter falhas de comunicação. Além disso, o neurônio, para quem não conhece, o neurônio é uma célula que tem um aspecto muito parecido com esse daqui, um neurônio clássico, né? Claro que tem outros formatos, mas aqui no corpo do neurônio existem muitos dendritos, que são essas estruturas que eu estou desenhando agora, ó. E quanto mais dendritos, maior a capacidade do neurônio se conectar com outras células, inclusive com outros neurônios. E essa conectividade melhora muito toda a condução de impulsos nervosos, toda a transmissão de informação. Na falta dos hormônios da tireoide durante a prenhez, durante a gestação, tem diminuição da formação de dendritos. Então, é um neurônio que vai ter menos dendritos para o resto da vida dele. Aqui nessa região conhecida como axônio, muitos neurônios têm uma estrutura chamada bainha de mielina, que acelera o processo de condução. Também, na falta de hormônios de tireoide, tem falta de mielinização, ou tem um atraso na mielinização. Tem ainda redução de receptores para adrenalina,
para a noradrenalina, que são substâncias importantes, atuantes ali no sistema nervoso simpático, o sistema nervoso do alerta, que deixa a gente mais alerta, mais ativo. Tem ainda, pessoal, toda uma alteração cerebelar. O cerebelo é o que dá a sintonia fina dos nossos movimentos. Então, se eu quero pegar essa caneta que está aqui com essa mão, eu sei que eu tenho que parar aqui para segurar essa caneta, porque o meu cerebelo faz isso. É a sintonia fina dos nossos movimentos. Não trombar quando você passa por uma porta, levantar a altura correta da perna para subir um degrau, nem de mais e nem de menos para não tropeçar, né? Isso tudo é ação do cerebelo. E tem também alteração do cerebelo. Ou seja, numa falha de produção de hormônios, a gente tem todas essas ações, o indivíduo fica com o sistema nervoso, na falta de ações, né? Um sistema nervoso bem mais lento, um sistema nervoso lentificado, por isso que essa alteração de hipoquantidade de hormônios na tireoide é conhecido como cretinismo, né? O indivíduo nasce e permanece assim, não tem recuperação, tem como minimizar, né? Porque se existe um hipotireoidismo, talvez esse indivíduo nasce e permaneça em hipotireoidismo. Então a situação vai se agravando. Por isso se faz o teste do pezinho. Mas, enfim, o que já foi perdido durante a vida fetal, isso não tem recuperação. O que se faz é não deixar progredir ainda mais essa situação, fazendo a reposição que tem que ser realizada, tá certo? Também tem todo um cuidado aí de fazer reposição, não é uma coisa muito fácil fazer reposição de hormônios da tireoide. E o excesso de hormônio da tireoide no sistema nervoso central? O excesso de hormônio de tireoide no sistema nervoso central vai fazer com que esse indivíduo seja um indivíduo mais agitado, que tenha mais transmissão nervosa, mais informação chegando, mais sensibilidade à ação de adrenalina e adrenalina. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso na função de metabolismo do hormônio da tireoide, que é assunto de um outro vídeo, né? Para esse vídeo não ficar muito extenso, mais do que já ficou, já são mais de 20 minutos. Então, a gente ainda vai falar disso. Mas o excesso de hormônio da tireoide acelera todas essas transmissões neurológicas e faz esse indivíduo ficar mais agitado, né? Mais inquieto. Aí vai ser o contrário, ao invés dele ficar lá sempre quietinho, querendo dormir, ele vai ser um indivíduo extremamente agitado que desenvolve uma certa hiperatividade. Dependendo da quantidade de hormônios, mais hiperativo ainda, né? Então, esses são os efeitos dos hormônios da tireoide. E aí, gostou desse vídeo? Lembrando que são efeitos só em sistema reprodutor, diferenciação, crescimento celular. A gente ainda vai falar dos efeitos no metabolismo, vai ter um vídeo aqui sobre os efeitos do metabolismo. Eu tô falando vai ter porque eu sei que eu ainda não gravei. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, ele já vai estar gravado, então se já tiver gravado, assista logo na sequência para processar essas informações simultaneamente. Com certeza, se você chegou aqui é porque você gostou, então não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no canal se você não for inscrito, me achar aqui, ó, em outras redes sociais, porque eu sempre vou trazer bastante informação. Afinal de contas, a medicina veterinária é muito mais ampla e surpreendente do que você pode imaginar. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Bye, bye!